entendeu? E aí o Bolsonaro vem e ocupa esse lugar. Exatamente. Exato. O imaginário ao redor do Bolsonaro é construído mediante isso. E aí cada um tem uma função nisso. Por exemplo, falando das funções para construir esse discurso, esse arcabouço de discurso golpista ao redor do Bolsonaro. Houve um documentário muito bem feito pelo Brasil Paralelo, que é o 1964 Entre Armas e Livros, em que eles justificam a ideia de que a Constituição de 88 não é legítima, que o Pacto de 88 não é legítimo, que o golpe militar não deu certo porque os militares traíram a vontade popular. Tipo, o militar é traidor, povo no poder, Constituição atual, ela não... Você vai criando isso. O Bolsonaro, ele é o resultado de uma revolta popular, o povo se junta ao redor da revolta, e aí o povo tem o representante da revolta no Bolsonaro, o Bolsonaro precisa agir, mas o STF não deixa o Bolsonaro governar, o sistema não deixa o Bolsonaro, então, mas eu preciso enfrentar o sistema pro Bolsonaro governar. Se eu não fizer nada, o Bolsonaro não governa. Eu preciso fazer alguma coisa. É chamar os militares, é ir pra rua, é tudo ao mesmo tempo, é chamar os caminhoneiros. Então, é construído, assim, desde a tese mais fina, Felipe G. Martins, Brasil Paralelo, aos divulgadores mais toscos, tipo perfis de YouTube que ficam defendendo assim, vai dar vlog do Lisboa. Você pega o vlog do Lisboa, é basicamente um cara com uma bandeira do Brasil. Bolsonaro vai devolver o que é seu. O que é meu? E o bigodinho lá da Austrália? O bigodinho da Austrália. Não, esse aí, cara, é tipo assim, eu tô aqui, né? Bom, meu nome é Arthur, o seu é Vilela. Então é AV, o meu nome é Arthur Doval. Vocês entenderam que é a mesma inicial? Isso só pode significar que eles são financiados pelo PMDB. É isso. Cara, não Tão tem juntos. nada a ver, cara. São umas coisas que assim, não. Você fala, não é possível que alguém tá. E as pessoas que assistem isso não entendem também muito o que tá acontecendo. É como se você pegasse um trabalho de escola que é mal feito, pula tudo, vai na conclusão. A conclusão é: temos que ter o sistema nas nossas mãos. Então tá bom, temos que ter o sistema nas nossas mãos. Não sei como, mas é isso. Terça Livre. Terça Livre foi um difusor de teorias conspiratórias nessa tese, foi o principal. Eles tiveram porque eles bebiam direto da fonte do Olavo. Tinha o Alan dos Santos, o Silvio Grimaldo, que era um organizador desde o curso, desde o Olavo ficar tão famoso como ele ficou. Então, são pessoas que bebiam já da fonte, o Felipe G. Martins como um nome do Olavo dentro do governo Bolsonaro. Tudo isso se articulou e não era tosco. A articulação deles não era exatamente tosca. Eles seguiram a linha narrativa deles perfeitamente. Eles mobilizaram metade do Brasil na tese deles e eles avançaram a ponto de qual era a estratégia? Deslegitimar as eleições, as urnas estão fraudadas, a urna ela é venezuelana, tem um esquema que o Xandão tá no TSE, é o Xandão, o cara que tá prendendo os meus aliados, ele vai ser o responsável pelas eleições, óbvio que ele vai roubar a eleição contra mim, eu vou criar teorias conspiratórias, vou difundir nessa estrutura, e aí se eu perder, eu vou pra cima. E essa pedra estava cantada assim, há mais de um ano antes da eleição. Quando o Bolsonaro falava, se eu perder... Ele falava coisa assim, foi roubado. Tipo assim, no Jornal Nacional, primeira pergunta. Se o senhor perder, o senhor vai aceitar o resultado? Se a eleição for legítima, claro que vou. O que é legítimo? O que é legítimo pra ele? É se ele ganhar? Né? Então, que aí a gente pode depois, quando chegar no Monark, falar especificamente do caso da eleição. A gente fez uma linha do tempo, então, desde 2014 até agora. Por que a derrota dele, e aí ele tem o silêncio, aquele afastamento total, que eu não entendi nada, não sei se vocês têm uma teoria sobre isso, a ida dele para os Estados Unidos e culminando no que aconteceu em Brasília. Qual é essa linha do tempo pós perdeu a eleição? Qual foi o pensamento seguido ou não? É engraçado que a gente nunca conversou sobre isso, né? O que ele pensou. Eu vou falar o que eu acho. Tá. Eu acho o seguinte, eu acho que ele nunca acreditou que ele realmente fosse perder. Eu tô nessa. Eu acho que ele achou, a gente vai dar um jeito aí. A gente vai, no fim, o brasileiro tá comigo. Entendeu? Tá ok? Eu acho que no fundo, ele realmente achou que ele não ia perder. Por quê? Porque ele desprezou muitas pessoas ao longo do processo de forma muito veemente. Então, vou dar um exemplo pra você. Uma Joyce Hasselman. Ele pisou na cabeça da Joyce, chutou, cuspiu e você que se dane. E aí toda essa turma, o Alexandre Frota e outros grupos grandes. Né? O próprio Moro, né? Que depois se prostituiu quase para ir no segundo turno, mas o que ele fez com as tias lavajateiras, vamos chamar assim, né? As batedoras de panela, que estavam ali pela luta contra a corrupção, o desrespeito e depois achar que recupera assim, tipo, não, então vem comigo que o outro lado é o PT. Não é bem assim, meu.
O cara pode não ir pro PT, mas ele pode simplesmente ir pra praia tomar um sol e falar, puta eleição, eu acho que a decepção que ele causou nas pessoas foi tão grande que ele não mediu. Ele mediu muito o Bolsonaro versus o PT e não mediu uma galera que tava no meio que simplesmente não foi. Que é a nossa galera. Foram 36 milhões? 30 de brancos e nulos e foram mais de 30 milhões foram. Mais de 30 milhões, cara. Não, de branco e nulo foi bem menos que isso. Não. E abstenções. E abstenção sim, com certeza. Então, assim, cara, é muita gente que simplesmente não fez questão de votar nele no segundo turno, que eu acho que ele não contou. Então eu acho o seguinte, mano, perdemos. Tanto que o seguinte, tem uma hora que tá na apuração, você lembra disso? Tá numa live o Nicolas, o Eduardo e mais alguém, que eu não lembro quem era. Essa é muito E aí o Eduardo tá aqui, e aí tipo assim, o Lula, eu não sei se foi a hora que virou, eu não sei, o Eduardo tá meio assim, né? Aí virou, tipo, virou. Aí ele, virou, aí tipo, virou e devem ter falado, cara, virou e assim, as próximas urnas agora é Nordeste. Tipo, mano, você perdeu. Aí ele só sai da live. O Eduardo, ele só sai. Tem uma coisa que endossa muito o que o Arthur falou agora. No primeiro turno, todo mundo ficou surpreso que o Bolsonaro, quando foi fazendo a apuração, ele liderou por muito tempo e ele teve uma votação muito maior do que o que os institutos de pesquisa previam no primeiro turno. Exato. Inclusive a outra galera do Legislativo. Sim. O Lula teve... Os institutos de pesquisa acertaram sobre o Lula. Fato. Mas eles erraram sobre o Bolsonaro. Quanto foi, Leni? Aqui do segundo turno a apuração deu 50%... 50,90% pro Lula, 49,10% pro Bolsonaro. Aí brancos é 1,43% e nulos 3,16%. Não, mas você não tem milhões. Você não tem abstenção. Isso aí é o número de quem foi na urna apertar o botão. Aí aqui tem assim, 95,41% são os votos válidos, que dá um total de 118.552.353 Não, tudo bem, mas assim, a galera que não foi pra urna não tá nesse... Mas tudo bem, é gente demais, cara. Foram, assim, muita gente. Mais de 30 milhões. E quando tem o primeiro turno, o Bolsonaro... Sai um resultado e assim, todo mundo que fez leitura... Eu vi e falei, nossa, o desempenho do Bolsonaro no primeiro turno foi, pra ele, fantástico. Ele foi muito bem. Ele saiu grande no primeiro turno. Só que que ficou um clima meio de derrota no PT, ficou, né? Ficou. Só que é uma parte mais surpreendente? O Bolsonaro fez a coletiva dele de imprensa com cara de derrota. Do primeiro turno? Do primeiro turno. Ele acreditou que estava muito na frente. E aí eu tinha... Não vou falar fontes, mas assim, eu tinha gente que estava dentro do governo Bolsonaro, em uns 3 ministérios, que falavam... milhões. Eles acreditam, assim, ele não vai perder no primeiro turno, a gente vai em primeiro pro segundo turno. Vai ter 2 turnos e o Bolsonaro vai em primeiro. Eles estavam crentes nisso. Havia uma crença interna muito grande. Foi uma leitura errada que eles fizeram. Profundamente errada. Uma coisa que endossa isso que o Arthur falou também. No segundo turno, você percebe que a votação do Bolsonaro aumentou no Nordeste, comparado com 2018. Por quê? Auxílio Brasil. Ele começou a dar Auxílio Brasil e ele ganha marginalmente alguns eleitores do Nordeste. No Centro-Sul, você tem lugares em que a votação dele, ele perdeu o eleitor. Que são esses eleitores de opinião que o Arthur cita? 2, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas que eles contavam com esse voto e de repente... Que eles achavam que esse eleitor ia fazer assim, no fim do dia é o PT, eu vou votar no Bolsonaro. O ponto, assim, antes, que assim, você chegou no clímax agora, né? Bolsonaro perde a eleição. Eu vou propor uma outra pergunta. Tá. E se ele ganhasse a eleição? Se ele ganhasse a eleição, porque ninguém tá fazendo essas contas, tendo em vista que ele teria controle das Forças Armadas, ele poderia fazer mais nomeações, ia trocar os generais. No Congresso e no Senado. Maioria profunda no Congresso e no Senado. Eu fiz essa pergunta pro César à tarde também, o que aconteceria numa vitória hipotética dele. Eu vou te falar, o golpe era inevitável. Ele falou a mesma coisa. Inevitável. Ele falou a mesma Exatamente. coisa. E você vê, são duas. O César, ele é de outra linha política. Sim. Não tem nada a ver com ele. Ele acha que, por exemplo, que o impeachment de Dilma foi um golpe. Ele acha que nós somos golpistas. Assim, a gente é água e óleo com o César nesse ponto. Mas é uma análise fria. O Bolsonaro ia dispor de meios de ação para dar um golpe. Ia rolar. Iria. Ele teria tempo para. Não faria mais o poder. Eu não sei como funcionaria o golpe. A gente não sabe como prever, porque normalmente a flecha. Sim. Ele detonou, ele jogou a flecha lá, mas ele ia estar muito poderoso para isso. Então, se o Bolsonaro ganhasse, eu não tenho a menor dúvida que seria o único caminho possível. Por quê? Porque o STF ia estar acuado, ele ia pra cima do STF. Não, o Alexandre de Moraes ia falar, cara, e agora? E Queria aí, pra cima do Alexandre de Moraes. E aí acontece a derrota. Então, ele perdeu. Então, a gente tem que fazer esse exercício de imaginação do tipo, e se ele ganhasse? Tá. Agora, olhando, ele perdeu. Ele não acreditou que ele perdeu.
gente que eu conheço que tava ao redor, falou, ele ficou extremamente nostálgico. Então ele ia lá, tinha aquela moto de madeira que ele ganhou, que era a Harley Mito. Os caras contavam, ia ter reunião. Aí ele passava, acho que no Palácio da Alvorada, tinha a Harley Mito, ele via e chorava por uma moto de madeira. E aí ele não conseguia discutir. Por exemplo, tinha ministros que falou, ó, Bolsonaro, presidente, vai ter a transição agora e você... Pô, eu tenho uns cargos meus lá dentro, eu preciso ver se eu mantenho em tal autarquia, tal. Não quero saber. Aí via a Harley Mito, ele chorava pra tudo. E aí ele começou a perder as pessoas ao redor dele. Só que ele começou a ficar com medo real de ser preso. Ele imaginava que seria preso. Ele não queria passar faixa de jeito nenhum. E aí o que a gente percebe que aconteceu, que é esse problemaço aí. A tese deles era entrar com um estado de defesa, contestando o resultado das urnas, baseando-se numa deslegitimação, não sei se essa palavra existe, mas ele tentando, via mentiras e fake news contra o pleito, que em especial foi aquele caso do argentino. Eles iam falar, ó, a seleção foi roubada, a seleção foi fraudada, vamos jogar poeira em cima disso, vamos chamar as Forças Armadas para fazer um laudo, e qualquer coisa, qualquer dúvida que eles possam ter, a gente joga a dúvida no pleito. Colocamos gente na rua, colocamos gente na frente dos quartéis para pressionar os militares que não querem isso. Vamos tentar virar a maioria entre os militares, e aí vamos tentar o que precisa ser feito, que era esse estado de defesa, que isso seria usar a caneta. Por isso que o Bolsonaro o tempo todo falava, para eu usar a caneta, vocês precisam agir. Quando teve o jogo Brasil-Croácia, o Brasil perde pra Croácia, lá na Copa do Mundo, o Bolsonaro finalmente vem ao público, encontra a galera e ele passa os recados sempre nessa linha. Eu gostaria de fazer mais, mas eu preciso de vocês, minha caneta é poderosa, é sempre nessa linha. Eu posso fazer mais, mas vocês precisam me ajudar. E as pessoas começam a acreditar, eu preciso ajudar o Bolsonaro. E todas as ações que as pessoas tomam vão na linha de tentar entregar um caos pro Bolsonaro poder reagir. E o caos era mediante... o uso a urna foi fraudada. Então, esse começa o problema, por exemplo, com um cara como o Monark, que é um cara que não está... O Monark não faz parte do golpe, a censura contra ele é errada. Mas o Monark, ele endossa a tese... Sem querer, porque o Monark não fazia parte disso, ele estava endossando, por vezes, a tese dos caras que estavam dando golpe. Mas olha só, mas o argentino tem que ser livre a fazer... O argentino estava fazendo parte de uma conspiração, gente. Quem que é esse argentino? Só pra desenhar aqui. E vamos colocar o vídeo do Monark também, explicação. Deixa eu só, antes do Monark, só falar uma coisa. Pra entender bem a linha aqui, que a linha ela é muito clara, ela não é uma linha tênue, ela é uma linha muito clara. Quando você tem empresários ligados ao governo, financiando de forma pesada, robusta, inclusive com dinheiro que pode ser considerado público, porque é dinheiro de perdão fiscal, é dinheiro de empresário que recebe benesse de governo de uma forma ou de outra, algum favorecimentozinho aqui, outro ali. Quando você tem essa galera financiando, inclusive crime, porque é um crime você espalhar mentiras sobre o processo eleitoral, ainda mais num momento onde você tem pessoas nas ruas tomando atos físicos, né? Então, por exemplo, você tem, não é uma ideia, pode ser que venha a acontecer, não. Você tem pessoas travando uma estrada, quebrando o caminhão de quem tenta ir trabalhar. Você tem um órgão que não chega num hospital com um paciente que precisa da doação, o órgão existe, o órgão para no trânsito porque as pessoas estão parando ali. Você tem pessoas literalmente, e depois isso foi provado, aconteceu, querendo invadir e quebrar a sala do STF, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Você tem uma tentativa de golpe de Estado. E a tal da live do argentino, o que é? É um argentino que é ligado à família Bolsonaro antes da eleição. O cara foi naqueles CPECs, aqueles congressos conservadores dele, que também tem todo o financiamento desses empresários. Eu conheço vários desses. Tá? Depois a gente pode contar uma história do Constantino aqui, uma história de bastidor. Que por muito tempo a gente ficava, fala, não fala, até que ele assumiu. Então a gente pode falar. Esse cara